tá vendo junto comigo essa fartura literária? Pois se eu te disser que todas essas obras foram publicadas de forma independente. Esse é o assunto do nosso programa Cafezinho com Literatura de hoje. Eu tô muito feliz de receber dois grandes amigos, Denilson Vieira e o El Moraes. Sejam bem-vindos. Gratidão, Mirelle. Muito obrigado, eu fico feliz demais com movimentos que enaltecem a literatura. Parabéns. A minha história passa pela história desses dois, viu? Aprendi muito, muitas feiras literárias, muitas bienais, muita risada. E esse é um dos assuntos de hoje. Eu vou começar me autodescrevendo, vou pedir depois para vocês fazerem o mesmo, porque esse podcast ele é exibido tanto no YouTube como também em todas as plataformas de áudio, como o Deezer, Spotify. Então eu sou uma mulher branca, de cabelo escuro, agora tá bem curtinho, cortei recentemente, olhos escuros, tô com uma blusa marrom de mangas compridas, longas, com uns babadinhos e uma calça rosa, um cinto acinzentado, que eu não sei se dá para ver. Queria que vocês se apresentassem também. Olá, meu nome é Denilson Vieira, eu sou um homem branco, de 1,75 m, careca, de barba, estou vestindo uma camisa azul com o símbolo do Instituto Palavra que Liberta, calça preta e um tênis branco. Olá, eu sou o El Moraes, eu sou homem, tenho cabelos pretos, uso um cavanhaque e um pequeno bigode que dá o charme total da minha beleza. Uma cabeça estilo cearense, estou usando uma blusa de cor preta com a propaganda de um dos meus livros, estou portando uma calça azul, tenho olhos castanhos, estou muito feliz. Gente, o El Moraes é um contador de histórias, eu acho que eu não conseguiria apresentá-lo de outra forma, porque ele chega perto de você quando ele começa a contar um caos, quando começa a falar sobre os livros, ou então quando ele escuta alguém falar algo, ele já transforma numa história. De onde é que vem essa perspicácia, essa criatividade de ouvir e transformar aquilo em uma boa história? Não é uma história, é uma boa história. O cearense em si, ele tem esse dom de gostar de fuxicar. Ele escuta e repassa. Se for de uma maneira mais clássica, você chama de história. Se for de uma maneira mais despojada, você chama de fuxico. Então, de tanto ouvir, replicar, e de o cearense ser um povo originariamente feliz, sempre de bom humor, eu herdei muito isso. E herdei mais ainda do meu avô. O meu avô, Argeu Alves de Moraes, um exímio contador de histórias. Era aquele homem que você sentava, passava o dia conversando com ele. E aquilo ali me deixava muito feliz. Então, contar história é sempre deixar as pessoas felizes, é tentar promover felicidade. Por isso que é tão bom. Meu povo, esse homem na Bienal Internacional do Livro do Ceará, com essa obra, Rezadeira de Preto e o Vila das Almas, onde ele se encostasse e começasse a falar, não tinha como não levar o livro dele para casa. Não tinha como. E assim, como é que você consegue sentir do possível leitor, do leitor em potencial, que ele vai realmente, não, ali ele vai comprar numa feira literária, numa... Quando a gente já tem uma longa trajetória, a gente conhece realmente quem gosta do livro, quem ama literatura, quem lê, quem não lê. Então, a pessoa que gosta de literatura, ela se aproxima, ela pega o livro, ela folheia o livro, ela dá uma olhadinha na sinopse. E no caso do Rezadeiro de Preto, ele começa logo na capa, né? Então, você pega um livro como esse aqui, você tem uma rezadeira, uma morte, vários suspeitos e muitos fuxicos à beira de um caixão. Então, quando bota a palavra fuxique à beira de um caixão, já instiga a pessoa a querer saber o que é que está acontecendo. E quem é do Nordeste em si, às vezes do interior do Brasil todo, que já foi a um enterro, né? Às vezes no enterro, aquele velório que vira à noite, você ri mais do que chora. Por quê? Porque os parentes se encontram, embora seja um momento de dor, muita gente tem uma história para contar. Então a gente traz isso para Rezadeiro, faço um breve resumo. Se a pessoa notei que ela sorriu, que ela gostou, pronto, esse é um potencial comprador. Né? A ideia, eu tenho os meus livros que têm capa branca, Mirelle, eles todos são feitos para o público adulto e todos são livros anti-estresse. São livros para você ler e dar risada. O Hotel Barrakovsky 1 e o Resort, né? Eles são feitos assim, são histórias pequenas,
mas engraçadas. E às vezes muitas delas que aconteceram comigo. Essa coisa do dia a dia que a gente vivencia tanto, né? Já o Vila das Almas e o Rezadeiro é um tipo de romance que está escasso na nossa literatura, que é esse romance de costumes com comédia, né? Então a vida trata tanto de coisas sérias, a gente vê tanta coisa séria por aí, então por que não na literatura achar um pouquinho de graça, de fugir do estresse? De se abrir mesmo. De se abrir mesmo, né? De gostar e curtir. E ainda falando em Bienal, aconteceu uma coisa muito curiosa, que meu amigo Denilson Vieira, até então não nos conhecíamos ainda, só do bate-papo mesmo do grupo de WhatsApp, que a gente teve a oportunidade de expor os nossos livros numa área especificamente para os autores independentes. Foi uma experiência muito produtiva, a gente vai já falar sobre ela aqui. Mas foi engraçado porque, se eu não me engano, no primeiro ou no segundo dia, o Denilson lá com os livros dele, de repente todo mundo procurando ele, não, acabou. Já acabou, já vendeu, não tem mais, e assim... Foi um fenômeno. Foram no segundo dia, os livros encerraram. Na época nós tínhamos um terceiro livro para poder publicar, para lançar durante a Bienal. Não foi entregue e trabalhamos com 2 títulos. No segundo dia, encerrou. Fiquei com uma cópia de cada um, falando sobre o livro e fazendo venda através das plataformas on demand, né? Os canais digitais. E pude participar do processo comercial de venda do livro dos meus colegas, né? Que tive o prazer de trabalhar junto com você, com o Nilo, com diversos outros autores maravilhosos. E aquela experiência ela foi muito enriquecedora. Hoje, o que nós realizamos dentro do processo coletivo em eventos partiu daquele evento. Foi um processo inicial que deu origem hoje a coletivos que participam dentro de outras bienais, com espaços de 40, 50, 60 metros quadrados. Que massa. Para vocês, o que é ser um autor independente? Primeira referência para ser um autor, primeiro, ser um autor, né? Ser um autor, um escritor. Você escreve o livro e você pode ter esse livro como um desejo de escrita da vida, né? O lema de que você, para estar realizado, tem que ter um filho, escrever um livro, plantar uma árvore, tudo bem. Para você se sentir escritor, você tem que primeiro ter prazer daquilo que você escreveu. Você tem que gostar, você tem que amar aquela sua produção, você tem que querer divulgá-la, você tem que querer vender, você tem que ter um objetivo para o público leitor. Por exemplo, os meus livros infanto-juvenis, Mirella, eu mexo com assuntos que nem todo mundo gosta, que é a questão do bullying, a questão de namoro em escola, a questão de envolvimento com drogas, mas que tudo isso tem uma temática social muito forte por trás. Porque nós escritores, nós às vezes acessamos um espaço que nem os próprios pais acessam, né? Que é a alcova do intelecto, a alcova do pensamento, ali aquele momento que você tem com o seu leitor, momento de concentração, de ele ouvir as suas ideias. Eu aproveito esses temas todos para inserir lições positivas para a vida, a valorização da família, dos pais, da amizade, né? Tudo isso a gente aproveita através da literatura. Então, o autor, para ele se encontrar como escritor, ele tem que ter esse desejo de passar alguma coisa, de fazer o leitor estar satisfeito, rir, brincar, se entreter, né? Conhecer. Então, isso é muito importante. Você tem um compromisso com a tua obra e tem que ter prazer em fazer isso. Eu digo, o que é que você diz assim, será que é só o autor independente que tem que ter essa ânsia de escrever e de amar o que escreve? Não. Isso é inerente a todos os autores que gostam da literatura, que escrevem por prazer. Não importa se você escrever um livro, 10, 20, o importante é que você tenha prazer naquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, uma das maiores diversões que eu tenho é escrever. Para mim é uma diversão. Eu estou feliz produzindo, eu estou feliz trabalhando com isso. Então, isso acredito que faz com que a gente rompa todos os obstáculos, não só obstáculos financeiros, sociais e tudo, mas aqueles de que você muitas vezes faz uma obra e essa obra não está numa grande vitrine, mas você sabe que ela às vezes está numa estante de uma grande casa, na mente de um grande aluno, na mente de um grande leitor, de um pequeno leitor. Então isso é o que me importa. Eu quero ser lido. Para mim é a maior satisfação como escritor. E ser autor independente é enfrentar tudo isso. É partir do ponto em que a obra nasce no desejo e ela se conclui na leitura
de algum leitor possível que vai apreciar as suas ideias. Isso para o autor independente tem que estar em mente. Eu quero escrever porque eu quero passar algumas ideias, e aí você vai se inserindo no mercado, isso vai te trazendo bons feedbacks, você vai ampliando os seus livros, o seu ciclo de amizade, vai participando de feiras, de bienais. Quando você menos espera, você se sente escritor. Independente, mas se sente escritor. Completando o que o professor está falando sobre ser um autor independente, eu acredito muito que dentro desse ecossistema dos coletivos nós conseguimos grandes parceiros. O revisor, que faz parte do grupo e também é autor. Sim. Aquela pessoa que vai coordenar o processo editorial. Diagramador, editor. O diagramador, o capista. Isso acaba deixando um pouco menos custoso o livro, né? O processo editorial do livro. E na hora de fazer a impressão, você soma com outros autores e na hora de partir para o processo gráfico, acaba ficando mais barato. Então, hoje, o processo editorial de um livro, ele tem um preço. O processo editorial de um autor independente, o custo é bem menor, através desse ecossistema dos coletivos. E quando eu comecei a escrever, eu não tinha o que se tem hoje. É difícil achar um revisor, é difícil achar um capista. Um livro não pode ser feito só por uma pessoa. Um livro bom, para ele sair pronto, feito, ele tem que ter pelo menos 5 pessoas envolvidas no processo, que é você, que é o criador da história, um bom revisor, um editor, você tem que ter um bom diagramador e tem que ter alguém que cria a capa, para que você tenha esse conjunto, né, perfeito, ali, digamos assim, pelo menos de bom feito, para que você possa lançar como uma representação da sua imagem, do seu desejo de escritor. Fazer um livro como eu fazia há 25 anos, batendo cabeça para arrumar esse tipo de profissional, é muito sacrificoso. Hoje, como o Denilson diz, hoje você tem vários parceiros, você tem grupos literários que podem te ajudar nesse processo, né? Você tem amigos, você tem hoje um programa como o Cafezinho com literatura que dá espaço para que as pessoas mostrem como isso deve ser feito. Isso é muito importante. Então, graças a Deus, a gente tem evoluído positivamente, principalmente na literatura independente cearense. Então, hoje, o que está mais difícil? Já que algumas barreiras já foram transpostas, o que está mais difícil para o autor independente? O que ainda é mais desafiador? O custo financeiro. Tudo isso tem custo. Tudo isso tem custo e você tem que se preparar para ter um custo para lançar de forma independente. Se você quiser produzir o seu material, pagar os profissionais, né, e lançar para uma gráfica, produzir lá um número X. Você tem outras opções. Por exemplo, Denilson trabalha com editais, né, Denilson? O edital já é outra possibilidade. As políticas públicas acabam facilitando esse processo, né? Eu acredito hoje que o maior empecilho para o autor independente é ele mesmo. Porque oportunidades não faltam. Seja através dos processos coletivos, seja através das políticas públicas, nós temos diversas oportunidades. Basta ele querer buscar por essas oportunidades, somar com outros autores que já conhecem, que já estão inseridos no mercado e conseguir realizar esse sonho da publicação autoral. Porque não é fácil. Se você for ver, por que tanta gente desiste de concorrer a um edital? Porque você tem que ler o regulamento de forma atenta, você tem que fazer um plano de ação, você tem que fazer uma planilha de custos. E é burocrático. É burocrático e eu acho que precisa ser de alguma forma, porque a gente está lidando com dinheiro público. Então, esse podcast, por exemplo, ele é resultado de um edital de política pública, da 14ª edição do edital Ceará das Artes. Então, é como vocês disseram, as coisas elas podem acontecer, mas a gente precisa, falando bem os ditados populares, arregaçar as mangas. E fazer, Mirella, é interessante que quando você faz um projeto, eu estou chegando aos 40 mil livros vendidos como autor independente, mas eu devo a isso que, até por exemplo, a fazer um material com temáticas sociais, adequado à idade, né? Com ISBN, com catalogação, tudo direitinho, porque eu vendi muito em escolas, ainda hoje vendo muito para escolas. Então imagine que a escola ela contrata ela adota o meu livro lá, um livro desse infanto juvenil, aí eu vou dar uma palestra, tem um momento de autógrafo com eles, isso aí faz um contato muito bacana, né, do autor com o leitor. A gente promove literatura lá, fala sobre a importância da leitura no momento aconchegante. E isso faz com que você tenha a venda, por exemplo, quem tem condições de entrar numa escola, a venda é diferente.
Você pode chegar numa escola, se for uma escola grande, a vender 300 livros para uma turma, né? E como é que você consegue furar essa bolha? Consegue entrar numa escola com um livro, um produto? Por indicação, no meu caso. Hoje é mais difícil para mim, porque como eu tenho 14 títulos, eu não tenho como chegar numa escola para dar uma coleção para um professor. Isso onera muito para a gente que é independente. Mas quando você tem indicação de colegas que já trabalharam com seus livros, que conhecem o seu trabalho, beleza, esse livro aqui é muito bacana, dá para a turma tal, o colégio chama, você adota aquela coisa. Claro, você tem que ter uma nota fiscal, nem que você faça avulso, mas você tem que, por amizade, ou então se você tiver contatos, você oferece o seu livro, né? Agora tem que ser, como eu digo, um material que esteja adequado, né, às necessidades do mercado. E aí você enfrentar, né? Eu não vou citar nomes aqui, Mirella, mas quando eu tinha o meu primeiro livro, que é o Amigo Meu, esse livro aqui, né? Eu fui fazer uma palestra numa escola que adotou o livro, Managuá para lá, não vou citar nomes, questão de ética, né? E eu cheguei lá no dia e a quadra estava lotada para fazer a palestra e tudo, aí chegou o coordenador de lá. Esse cara elétrico, né? Oi, tudo bem? Tudo bem? Cadê o escritor? Tá aqui? Sou eu. Tudo bem? Como é que vai? O El Moraes. Opa, Fel, tudo bom? Como é que você tá? Eu digo, eu estou bem. Esse é seu livro? Eu digo, como é o nome? Eu digo, amigo meu. Muito bom. Como foi que você fez esse livro aqui? Assim, me fale sobre ele. Meu amigo é um título bom. Eu digo, não, é amigo meu. Ah, Vel, tá bom. Eu digo, é o El. Tá certo? Amigo meu é uma espécie de uma analogia que eu fiz ao lema espelho, espelho meu, quem é mais bonito que eu, né? Uma analogia a esse lema da Branca de Neve, tá certo? E a ideia era fazer com que você pensasse assim, amigo meu, quem é mais teu amigo do que eu, né? Ah, Vel, gostei. Eu digo, tá bom, Vel, eu vou entrar, Vel, e vou anunciar o meu amigo. É um amigo meu. Tá certo. Eu vou lá e você entra, tá bom? Eu digo, tá ótimo. E ele foi lá, chegou na... Pessoal, vamos receber hoje aqui Vel Moraes, autor de Meu Amigo. Uma antologia feita com base na obra Espelho Meu, escrito pela Branca de Neve. Pelo menos isso ele acertou. Aí eu fui, entrei e dei a minha palestra. Quer dizer, você encontra esse tipo de coisa nas escolas. Eu ia desmanchar, cara. Uma história dessa, se você quiser criar, você não cria. Gente, é um contador de história. Vocês já estão me entendendo. Mas nesse caso, escola pública particular, tem a mesma a forma de entrar, usa formas diferentes? Aí você pegou num ponto crucial. A escola pública é bem diferente. Eu trabalhei já hoje com mais de 40 instituições privadas, né? Escolas públicas. Eu tenho um projeto que eu criei há um tempo, a Literatura Ativa, que eu dava palestras em escolas públicas, mas como fomento à leitura, né? O apreço pela leitura, fazer com que você mostre que a leitura é um ambiente prazeroso, a leitura tem coisas boas, você só traz situações positivas com a leitura, mas com a adoção em escola pública, eu nunca tive acesso. Eu já cheguei eu fui para o Crato uma vez e numa quadra tinha 11 escolas representadas. Eu fui participar do projeto Literatura Ativa. Imagine uma quadra com 11 escolas representadas, o tanto de menino que tinha. E aí o que é que acontece? Com a escola pública eles não tinham condições de comprar o livro, e aí alguém teve a ideia de transformar o amigo meu em um cordel. E as professoras pegaram esse cordel, passaram uma xerox, cortaram, fizeram um monte de livrinho. Aí tu imagina aí, quase 400 cordéis, livrinho para eu autografar para essa moçada. Mas é prazeroso, super gostoso. Então, qual a função disso aí? Divulgar literatura, né? Hoje você tem, como o Denilson diz, todas as facilidades do mundo para produzir, mas você também tem todas as facilidades do mundo para ler, né? Hoje a gente combate o oposto dos males que um celular pode causar numa criança, a gente combate isso com literatura de qualidade, fazendo com que a pessoa tenha o momento com a leitura, com que ele aprenda a adquirir concentração lendo um livro, com que ele aprenda ideias interessantes. Quem lê nunca está só, não tem solidão. A leitura proporciona esse aconchego, você é acalentado, você é respeitado, você é ouvido
tá certo? Através do leitor. Você Então, dá risada. você dá risada, você se emociona, Sim. né? E você imagina, que é a fundamentação mais básica para uma criança hoje no seu processo de crescimento, é poder imaginar. Então ninguém pode tirar isso de uma criança. Se você proporcionar algum fundamento que faça com que ela imagine, com que ela use a criatividade, com que ela pense e raciocine, você está fazendo bem, e isso a literatura faz. Como nenhuma outra coisa consegue fazer. Sim. Você dá risada e muitas vezes você encontra acolhimento e pertencimento, Denilson. Eu acho que você traz muito isso nas suas obras. Você fala muito das suas crenças, do que você acredita, da sua religiosidade. E eu acho que trazendo essa temática da Umbanda para a literatura, você consegue... não sei se diminuir, mas talvez fazer a gente refletir sobre preconceito. É um processo de desconstrução, né? Desconstruir um preconceito. O título desse livro veio através da espiritualidade, né? Para falar diferenciar o que é valor e o que é preço dentro da Umbanda. Hoje ainda estamos muito ligados ao que a mídia mostra, ao que está disponível na internet, e isso é diferente do que a Umbanda pratica. É uma religião que ela é composta por toda forma e prática de fé, diferente de regiões, e que possa nos auxiliar a evoluir. Então, esse livro, quando eu comecei a escrever, ele seria um manual de desenvolvimento mediúnico para médiuns que faziam parte de uma casa, onde eu era o sacerdote. E a espiritualidade muito sábia, ela me trouxe diversas oportunidades ao longo da minha vida, e esse livro foi sendo modificado. Esse manual se tornou um livro, e hoje ele fala sobre as culturas, religiões e expressões afro-brasileiras, explicando o que é a Umbanda, como ela começou e de que forma ela pode nos auxiliar. E hoje, no mercado editorial, existe interesse das editoras de publicar? Como é que fica essa? Porque eu pergunto isso porque a gente dividiu o stand na Bienal, e seu livro era muito procurado. É o meu principal livro, né? Hoje já são 12 mil cópias vendidas desse livro. Boa parte dos convites que eu recebo para poder participar de roda de conversa, lançamento, algum tipo de painel em evento, está relacionado a esse livro. Então, hoje ele é o carro-chefe, e tem outros livros também dentro desse mesmo segmento, mas esse de Umbanda, ele é muito convidado, tanto por escolas da rede municipal, rede privada, rodas de conversa em eventos bienais, porque tem muito interesse e tem muito pouca informação no mercado. Não quer dizer que tenham poucos autores ligados às religiões afro-brasileiras e de matriz africana, não. Tem muitos, mas poucos escrevem sobre isso. E eu procurei trazer para esse livro aquilo que a Umbanda me ensinou ao longo do tempo e de que forma transformou a minha vida. O processo de leitura e escrita foi uma terapia que me ajudou a vencer um trauma. Então, através desse processo hoje, eu tento oferecer a outras pessoas também o livro como uma ferramenta de transformação, como uma ferramenta de terapia para você poder vencer, né, os diversos obstáculos que são nos propostos ao longo da vida. E como independente hoje, onde é que você mais vende a sua obra? Hoje normalmente são nos eventos, né, as feiras literárias e as bienais, mas os canais digitais também têm uma força muito grande. Eu tive um volume de vendas expressivo no ano passado, que foram em 2 editais de aquisição, um do estado do Ceará e um na minha cidade, que é Arraial do Cabo, lá no Rio de Janeiro, né? Foram 1000 cópias adquiridas aqui no estado, distribuídas, né, na rede estadual e na rede municipal lá da minha cidade também. Foram adquiridos 1000 livros e foram distribuídos, mas a maioria foram em eventos. Hoje temos um volume aí de pelo menos 16 mil páginas lidas mês desse livro em específico, através da Amazon, né? Do Kindle da Amazon. Sim. Falando em feiras, muitas. Feira Literária de Limoeiro do Norte, Mossoró, Acaraú, Viçosa, além das bienais, né? Fortaleza, Pernambuco. Eu quero saber tudo para vocês fazerem uma espécie de balanço quando a gente fala de participação dos independentes nos estandes, público, perfil de leitor,
como foi que o calendário, vamos dizer assim, literário se comportou em 2025? Nós tivemos, né, algumas novidades assim, para o nosso mercado de vendas que foram... tivemos a Bienal de Fortaleza, do Ceará, depois tivemos presença da Bienal do Recife, né, com o maior stand de autores independentes, né, já montado, né, com Verdade. 12 autores cearenses, um stand de 50 metros quadrados, uma coisa assim que só as grandes editoras faziam. Isso aí foi um grande impulsionador. As feiras que você acabou de falar do interior, que são montadas por iniciativa do Estado, elas têm promovido muito esse processo de vendas, porque você tem um apoio logístico fundamental, que é o transporte e a acomodação e a alimentação. Né? Então isso aí é muito importante para o autor. E você tem um espaço lá que é um estande que pode ser dividido com 3 ou 4 autores. E você tem como colocar os seus livros, você tem um horário, uma programação definida, você tem um apoio também literário para lançamentos, para palestras, e tudo isso juntando com as feiras que nós tivemos aqui em Fortaleza, como nós tivemos 3 flices, né, montadas pelos autores independentes, que puxavam, traziam um público específico. Nós fizemos uma mini bienal, digamos assim, com lançamento de livros, com palestras, né, com rodas de conversa, com sarau ao pôr do sol, que era uma coisa linda, né? Então, tudo isso promove o contato dos leitores com a literatura. E a consequência disso são as vendas, né? Então, esses espaços, sem contar com algumas feirinhas esporádicas que vão surgindo, né? Lá na Casa Zé de Alencar, e você tem aqui um lugar X lá no Passeio Público, né? Caixa Cultural. Tudo isso tem promovido a literatura. Então, se a gente observar o que tem sido a literatura cearense, principalmente a literatura independente, de 2022 para hoje, a gente não parou. A gente não parou de trabalhar, a gente não parou de divulgar, a gente não parou de produzir. Isso tem pessoas como o Denilson que chega para somar a coisa toda, faz com que você vá ampliando os horizontes, vá crescendo. Então as feiras e as bienais têm sido o grande divulgador dos nossos trabalhos. Mas, Denilson, você percebeu que os autores independentes, que é quem mais precisa, né? Eles aderiram às feiras, os estandes estavam cheios mesmo de obras. Sim. Aí depois você fala de público. E as feiras do estado, né? Que Sim. foram Icó, Limoeiro, Acaraú, Viçosa e Sobral. Foram 5 feiras, que é um resultado das políticas públicas do estado com o governo Aracati federal. também fez, né? Aracati, ela fez de forma independente, através do próprio município, como foi também a Feira Literária do Eusébio. Vamos falar já. Então, houve uma adesão, é uma oportunidade maravilhosa, porque não tem custo para o autor participar, levar a sua obra, falar sobre a sua obra, tem um espaço de programação, então isso é maravilhoso. Diferente das bienais, que nós ainda temos o custo, né, com o stand, o deslocamento, hospedagem, a montagem, a adesivagem do stand, mas a oportunidade ela é gigantesca. E houve uma adesão muito grande, no entanto que nós ampliamos agora. Né? No meu caso em particular, eu cuido de um coletivo literário no município de Eusébio. Junto com o professor, com você, com o Lucas, nós temos o coletivo do Estado, né? De escritores independentes do Estado. E agora nós temos o coletivo de autores independentes a nível Brasil, que vão participar de 2 bienais esse ano, que é a Bienal da Bahia e a Bienal de São Paulo. Não tem mais espaço, nem para uma Bienal, nem para outra. Então, a adesão e a busca, a procura está muito grande. Vale a pena para o autor independente ir para uma Bienal, além da Bienal aqui do Ceará? Demais, tanto comercialmente quanto em relação à visibilidade, o network. Ele acaba fazendo amizade com outros autores que conhecem outras oportunidades e aí ele começa a ampliar o seu perfil. Não digo só o perfil de redes sociais, mas o seu perfil comercial. Muitas das vezes a gente encontra um autor que tem um livro muito bom, mas tem a dificuldade de se posicionar nas redes sociais ou de se posicionar comercialmente, e a gente consegue auxiliar. Tanto a gente aprende, quanto a gente pode contribuir com um pouco do que a gente aprendeu ao longo desses anos aí batendo cabeça. Né, professor? Vocês conseguem
fazer uma conta aqui pra gente, rapidamente. Quanto mais ou menos o escritor independente ele precisa dispor para participar de uma Bienal sem ser a nossa? Depende. Vamos imaginar no meu caso que na Bienal passada do Ceará eu estive com stand próprio. Então aí já é um investimento bem mais alto. A gente está falando aí, quando se fala de adesivagem, do espaço, de trabalho, a gente está falando aí em torno de 15 mil reais para ter um espaço que eu tive como autor independente sozinho, né? Divulgando lá o meu material, o Zaron estava presente lá, né? Então a gente fez toda juntou tudo, né? Eu tive que contratar pessoas, você tem que imprimir material, então é um custo relativamente alto. Por outro lado, há uma possibilidade hoje, né, com esse projeto, de você não investir tanto, mesmo tendo que viajar, e poder ter o seu material divulgado, poder dizer que foi para uma Bienal. Mira, para você ter ideia, eu vim para uma Bienal, a primeira Bienal que eu participei, eu já tinha 20 anos de escritor. Só para você ter ideia como é difícil. Eu sempre ia, sonhava com espaço, sonhava com alguma maneira de mostrar meu material. E não tinha. As editoras vinham já com a sua programação pronta de fora, você praticamente não tinha quase nada daqui. E era muito difícil. E aí, de 22 para cá, a gente já conseguiu ampliar tudo isso, tirar esse estigma negativo, né, que o escritor não pode participar. Então, hoje você, mesmo que você não tenha livro suficiente para investir no volume alto, ou dinheiro e tudo, você tem essas oportunidades de você participar com espaço para você fazer o seu lançamento de livro, né, para você passar um dia, se você quiser apenas, para você alugar uma prateleira para botar o teu material lá para as pessoas adquirirem, ou se você quiser passar o tempo todo, como a gente passou 10 dias lá no Recife, vendendo teu material o tempo todo, e você vende, você vai ser lido, você vai ser divulgado, e você vai ampliar o teu portfólio literário. Completando, quando você fez a pergunta sobre custo, depende muito da Bienal, né? As bienais mais próximas são Pernambuco, Sergipe e Bahia, que estão dentro do Nordeste. Né? O autor ele gasta em média aí de 5 a 7 mil reais para conseguir participar. Custo com stand, a divisão de custos, a hospedagem, a alimentação durante esses dias. Participar de forma em grupo. Em grupo, de forma coletiva. Individual fica muito caro, né? Hoje, a Bienal de São Paulo, o custo pro coletivo hoje é de 120 mil reais. Então, um autor custear 120 mil reais para poder participar... O custo do stand, é bom explicar, o custo do stand pronto, o espaço, Sim. Que você paga por metro quadrado, o espaço do stand, cada metro quadradozinho daquele é um absurdo de dinheiro. Aí você tem que adesivar, você tem que alugar mesa, você tem que alugar prateleira, tudo é por fora, tudo você paga. Uma prateleira a mais você paga, uma cadeira você paga, tem que ser tudo padronizado. Eles quem fornecem, Os carregadores. Os carregadores, se você botar o livro lá para dentro, tem que ser tudo, tem um custo bem alto. Isso lá em São Paulo. Isso em São Paulo, isso em todo lugar. A Bahia também o valor não é baixo, mas hoje nós temos oportunidades. Todos os autores do coletivo têm direito a levar um patrocinador. Então, por exemplo, esse projeto iniciou-se em setembro, outubro do ano passado. Então, nós temos aí 8 meses para poder cuidar, correr atrás de um patrocinador individual, correr atrás de um edital de mobilidade, buscar algum parceiro que possa financiar aquele custo individual dessa viagem. Então, não é algo engessado que o autor quer participar e tenha que tirar do bolso. Não, ele tem a oportunidade de buscar esse dinheiro no mercado. Aí, se puder correr atrás, é interessante o patrocínio. Por exemplo, no meu stand, eu consegui, né, alguns patrocinadores, eu consegui 3 patrocinadores que me ajudaram na impressão do meu lançamento. Então, é como se eu fiz como? Eu fiz a venda de livros. Você tinha a opção de adquirir 50, 100 livros para a sua empresa. A empresa saía com um adesivo atrás, apoio cultural da empresa, tá certo? E aí a empresa comprava o livro e eu dava um voucherzinho para a empresa ia lá para os seus colaboradores, para os seus funcionários, a pessoa chegava com o voucher na Bienal e eu autografava o livro e entregava aquele livro que ela comprou. Então, incentivava a pessoa a ir à Bienal, a conhecer como é o processo, a ter o contato com o autor, a ir a um stand, a bater uma foto lá com o Zaron, bater um papo. Então, tudo isso em prol da literatura, né? E em prol também da nossa sobrevivência literária. Gente, Zaron está entre nós. Faça as honras, apresente Zaron para o nosso público do Cafezinho com Literatura. Zaron é um guerreiro Vix, personagem dessa obra de realismo fantástico, Os Amuletos de Zaron. Né? Ele é o personagem principal. Eu criei esse boneco. Lá a gente conseguiu um boneco de 2,10 metros de altura
ele com um cajado luminoso, de olhos luminosos. Então, a ideia era chamar a atenção de quem passava para que você pudesse entrar, perguntar quem era e eu pudesse apresentar os amuletos de Sauron, porque na ocasião eu tenho o volume 1, que é esse O Brilho do Sacral, e eu estava lançando a Sétima Porta, né, que é esse que eu estou divulgando aqui, que é a continuação dessa obra de realismo fantástico. Então o Sauron foi uma das figuras de maior destaque na Bienal Internacional do Livro de Fortaleza, né, Ceará. Posso dar meu testemunho que foi mesmo. E graças a Deus a gente conseguiu vender bem e um feedback maravilhoso, o pessoal querendo saber quando é que sai o terceiro livro. Tem algumas histórias maravilhosas que a gente conta da Bienal. Eu fui para a Feira do Aracati e vendi o primeiro livro para uma jovem de 10 anos, e eu digo, mas a mãe dela disse, não, ela lê tudo, ela se apaixonou que queria ler o livro, e aí eu vendi e passou aquela coisa toda. Quando eu menos espero, lá na Bienal aqui do Ceará, a menina veio e fez a mãe vir do Aracati para comprar o livro 2, que queria comprar o livro 2, queria autografar, tinha visto o boneco e tudo. Então é muito que gratificante, delícia. né? A pessoa, sinal que ela gostou, leu o livro 2 e tudo, e a gente está trabalhando no livro 3. E Denilson, a feira no Eusébio foi uma articulação? Como foi? Foi algo que você pensou, fomentou e foi atrás? Como é que você fez realmente nascer? Porque a gente já vem passando, já está em qual edição? Nós tivemos a primeira edição em setembro, tivemos outras 2 edições menores ativando um equipamento público que estava parado, e agora vamos para a segunda edição dentro do shopping. E em junho nós teremos a segunda edição da feira. Então, a proposta da feira é que ela tenha edições menores mensalmente e uma edição maior por ano. Essa edição que vai acontecer em junho também é resultado de uma política pública, né? Conseguimos, através da Lei Rouanet, através de um edital do Estado, Mecenas, e vamos realizar 3 dias de evento, onde os autores não terão custo com deslocamento, terão hospedagem, terão espaço, terão um ambiente para eles um lanche maravilhoso, diga-se de passagem. Eita, essa parte aí é boa. A primeira feira foi de uma provocação, ela partiu de uma provocação. Eu já vinha participando de muitos eventos e toda vez que eu passava na principal praça do município, tinha uma mãe e um autor numa barraca de feira vendendo livro. E aquilo começou a me incomodar. E aí eu fui até a Secretaria de Cultura com um projeto, né? Já elaborava projeto para editais e apresentei. Eles falaram que naquele momento não era interessante. Saí daquele bate-papo e fui para o shopping para poder almoçar. E aí a gerente do shopping me buscou para um bate-papo, nós conversamos, ela ofereceu o espaço, seria uma feira de um dia, ampliou para 2 e no final fizemos 3 dias de evento com espaço de acolhimento para o artista, né? A Secretaria de Cultura entrou como parceiro fazendo um mapeamento dos artistas do município do Eusébio. Tivemos 2 palcos com diversas atrações culturais, lançamentos de livros, rodas de conversa e aproximadamente 156 autores participaram. Tivemos 40 expositores, né? 40 mesas, 40 espaços de expositores e mais de 30 mil em livros vendidos, livros e souvenirs literários. Foi maravilhoso. Foi muito legal. E você falou do Mecenas e da Lei Rouanet. Como é que funcionam essas articulações? São 2 editais parecidos. São 2 editais parecidos, né? Você submete um projeto, faz a apresentação de um portfólio, é aprovado. Um é do Ministério da Cultura, né, que é a Lei Rouanet, e você precisa submeter esse projeto à aprovação. Eles têm uma equipe de pareceristas que fazem a avaliação daquele projeto para entender se você tem ou não a capacidade de realizar. É uma plataforma? É uma plataforma. Dentro né? do site do Ministério da Cultura? Não, tem um site em separado, www.salic.gov.br. E o daqui do Edital Mecenas é através do Mapa Cultural do Estado do Ceará. E aí você submete esse projeto ele é aprovado, você recebe uma certificação. E a partir dessa certificação você vai buscar dentro do mercado alguns parceiros que queiram investir e ter uma contrapartida
de isenção de imposto, através do Estado ou do governo federal. Então são 2 editais, o Mecenas e Isso. a Lei Rouanet. São 2 editais diferentes. E eles ficam disponíveis durante todo o ano, ou são sazonais? A Lei Rouanet, ela abriu agora no dia 1º de fevereiro e vai até o dia 31 de novembro. Então, você já consegue submeter uma proposta, dependendo da qualidade do projeto, conseguir aprovação, certificação, e aí o passo a passo eles vão te direcionando, te orientando, e aí você tem que ir para o mercado buscar esses parceiros para investir e, de contrapartida, conseguirem a isenção no seu imposto. O Mecenas normalmente é no meado do ano, né? Junho, julho, no máximo em agosto, até o final de dezembro. Da mesma forma, você corre atrás das empresas. Você corre atrás das empresas, essas empresas como contrapartida, além de participarem do projeto, terem a visibilidade, eles conseguem ter isenção em parte do seu imposto, né? Empresas de iniciativa privada, né? Sim. E o Shopping Eusébio acolheu? O Shopping Eusébio foi maravilhoso, é um grande parceiro. Nos convidou agora, né, para essa segunda edição que vai acontecer no dia 28 e 29 de março, lá no shopping, e teremos a segunda edição da feira, que vai ser no polo de eventos do Eusébio, nos dias 26, 27 e 28 de junho. Vou divulgar na coluna. Legal. Cafézinho com Literatura. Gente, muito, muito bacana a feira, bem organizada. Eu coloquei na coluna as almofadinhas com a logo. Ficou muito legal. Sensacional. Vocês As tiveram mesas muito personalizadas esmero, também, gente. a toalhinha Muito de mesa. altíssima qualidade. Parabéns ao Shopping Eusébio. Muito bacana quando a gente vê, né? É uma empresa que abraça a literatura, que reconhece a importância, que fomenta. Isso em todos os espaços, desde a escola, que valoriza isso, que valoriza o autor, né? Nós temos hoje no cenário nacional, tanto na literatura independente como na literatura tradicional por editora, grandes nomes, né, que são destaque. Então, a literatura cearense ela é cultural, a tradição na literatura é cultural. A gente não pode deixar isso morrer. O que a gente está fazendo é valorizar a criação literária que já vem de séculos aqui no nosso espaço. Então, quando eu falo o cafezinho com literatura, o talk show do Denilson, esses espaços, a gente tem, na realidade, esse fomento, a gente tem espaços aqui de literatura que tem anos que estão lá, mas que nunca deram atenção ao autor independente. Isso é uma verdade. Mas isso está mudando, graças a Deus está mudando. A literatura ela está se emancipando independentemente, que é interessante. Você é independente, mas às vezes não tem emancipação literária. Você tem várias dependências. E a gente está conseguindo, com esses eventos, emancipar essa literatura, fazer com que ela seja cada dia mais valiosa, fazer com que mais pessoas tenham coragem de romper os obstáculos da criação, da publicação, e entre no mercado, mostre seu material, mostre sua cara. Agora, a gente tem se eu fosse citar N autores aqui, que começaram com obra ali, e hoje já está na terceira, na quarta, e querendo mais, e publicando e, digamos assim, proporcionando bem-estar literário para todo tipo de leitor, quebrando preconceitos. Eu digo, o Denilson, ele quebra os preconceitos, a barreira de preconceito dele, quebra no próprio estereótipo dele. Quando você fala em Umbanda, matriz africana, você imagina pessoas negras, né? Não, o Denilson ele já quebra esse estereótipo por essa apresentação. Você conversa 15 minutos com o Denilson, você tem outra realidade do que é uma matriz africana. E tudo isso proporcionado através de quê? Da literatura. A literatura vem da infância, o contato da literatura com a criança. Eu sei que você adorava literatura, que você fala muito no podcast, que vivia na biblioteca, assim como eu, que comecei com gibi e tudo desde criança. Esse contato da criança com a literatura proporcionado pelos pais, ele é fantástico, né? Às vezes tem gente que diz, o livro é caro. Depende, se você está investindo no futuro do seu filho, se você quer fazer com que eles larguem um pouco o celular, proporcione, né? Presenteie, invista, que é um investimento que tem um retorno altamente positivo. O que, por exemplo, eu sei disso porque tem muita gente que às vezes me procura porque tem um sonho de publicar um livro, tem um sonho de ser escritor e lançar a sua obra. Imagine vocês que estão aí nas feiras, nessa militância literária, vamos dizer assim. O que é que vocês mais escutam de pessoas que amam a literatura, que gostam de ler e de escrever, mas que ainda não conseguiram dar esse passo aqui? O que é que mais traz essa insegurança, essa dificuldade?
Eu acredito muito que inicialmente é o medo de lidar com o público, né? Eu falo por mim. Eu tenho uma deficiência que não me permitiria ser um comunicador, estar na frente das câmeras. Eu tenho um laudo de apraxia, então em momento de estresse, é o que acontece normalmente na frente das câmeras, a tendência é a fala não conversar com o pensamento. Mas eu não aceito nada que seja limitante. Então, hoje eu procuro readequar o meu dia, os meus horários, para poder buscar uma hora para poder escrever, para poder cuidar da edição dos meus livros. Então, eu acredito muito que a maior dificuldade é imposta por nós mesmos. E eu sempre digo, para onde eu vou, eu prego algumas situações literárias. Eu digo sempre que se eu pudesse, em toda a escola tinha a seguinte frase: a leitura é a academia do cérebro, né? Ela é para todas as idades. A leitura é a academia do cérebro. Ler é fundamental em todos os segmentos. O segundo é que, quando o leitor pensa em ler um livro, qual a dificuldade? Porque nenhum livro, Mirelle, vem escrito na página principal, na capa, a seguinte frase: esse livro tem que ser lido de uma vez só. Ele vem com marca-página, ele vem dividido em capítulos. Então, leia até onde puder, leia um pouquinho cada vez. Isso é como gostar de alguma coisa, deixe que te conquiste aos poucos. E para quem vai escrever, que tem esse medo de lançada, de botar suas ideias, será que as pessoas vão gostar? Não tenha medo. Escreva. E eu sempre digo, existem 5 etapas na leitura. A mais fácil é escrever o livro. Da publicação, a mais fácil é a escrita do livro. Então, eu tenho um rabisco que tudo faça, escreva. Né? Eu digo isso que eu sou editor e eu passo a primeira coisa que eu digo para meus clientes. Então, escreva, faça o livro. Bote na gaveta, termine, conclua. Segunda etapa, mais complicada que a primeira. Arranje uma boa equipe. Né? Um revisor, um editor, um capista. Vá procurar, você consegue no mercado, para que monte o teu material. A terceira parte, que é um pouquinho mais difícil, publicar. Ou por uma editora, né, dessas tradicionais que vão custear o seu... que é muito difícil, né, custear a sua obra, ou de forma independente. Então, a publicação desse livro, se botar na gráfica e receber lá os seus exemplares, é a terceira das fases. A quarta, que é mais difícil que essas outras, é vender. É a quarta fase da obra. Então, vender o seu livro é difícil, mas você consegue um lançamento de livro, você convida lá todo mundo, né? A vizinha, o gato, o papagaio, vai todo mundo, você divulga a sua obra, estou lançando um livro e as pessoas podem comprar. Aí vem a quinta e mais difícil das etapas, que é você ser lido. Essa aí é mais difícil, essa é aquela que mostra que houve a simbiose entre autor e leitor, todo o processo literário está concluído ali e a felicidade surge em ambas as partes. Autor e leitor. E você falou da Academia do Cérebro, eu lembrei que recentemente você foi escolhido imortal da Academia Cearense de Língua Portuguesa. Isso, cadeira 7 de Língua Portuguesa, é uma grata participação, né? Eu estou feliz, é um grupo riquíssimo, né? de proteção do vernáculo, de valorização do vernáculo. A academia ela é tradicionalíssima, assim como a Academia Cearense de Letras, a Academia Cearense da Língua Portuguesa, ela tem uma tradição que já vem há décadas e tem nomes grandes nomes da nossa representação linguística e vernacular no estado do Ceará. Então, eu estou feliz a estar participando, né, como membro da titular. E assim, lá nós temos nomes como Ítalo Gurgel, Vianney Mesquita, professor Souza Nunes, professor Marcelo Braga, professor Misson Lima, que foi meu professor, né, e uma pleiade tão grande lá dentro, que se eu começar a dizer aqui, eu vou ficar, né, em dívida com alguns. Então, grandes nomes, e eu tenho um prazer em participar dessa turma. E os projetos, Denilson? Estamos com Talk Show, né? Sim, Talk Show. Autores do Brasil, parabéns. Gratidão. Quero ir. Não, já está convidada já. O próximo episódio teremos dois grandes nomes da produção cultural cearense. Vou deixar para revelar mais na frente. Olha o suspense. Estamos agora, né? Tivemos recentemente um episódio no ar. Entrevistamos o professor El Moraes,
a grande amiga Kelly Cortez, e preparamos o segundo, na verdade, o seu é o terceiro episódio. Isso é muito bom. A feira, né? Estamos preparando essas duas feiras. A Bienal da Bahia, que acontece em abril, do dia 15 ao dia 21 de abril, lá em Salvador. Do dia 4 ao dia 13 de setembro, a Bienal de São Paulo. E temos outros projetos, né? Agora em março também nós vamos publicar um livro fruto do projeto Palavra que Liberta. No sistema penitenciário. Quero muito que você fale sobre esse projeto tão enriquecedor transformador. Demais. Às vezes eu tomo até um beliscão toda vez que eu falo isso, né? Mas eu não estou dentro do meio literário por causa do valor. Pelo que o livro pode me proporcionar em relação comercial. Até porque eu acredito que o livro ele é uma ferramenta de transformação social. E antes de começar a comercializar o livro, eu já participava de alguns projetos. Durante 4 anos lá na minha cidade, eu fui responsável pela PAI e o principal trabalho que nós tínhamos era através da literatura. Uma biblioteca comunitária, um clube de leitura, e a gente conseguia ver uma mudança positiva na vida daqueles alunos. Em 2020 eu vim morar aqui no Ceará. Foi um momento que eu estava passando por um trauma, e foi através da literatura que eu consegui transformar, que eu consegui modificar aquele meu momento, sair daquele processo. E hoje eu participo de alguns processos que envolvem a literatura. O projeto Palavra que Liberta é um deles, né? Hoje nós trabalhamos em parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária e a Coordenação de Ressocialização do Preso e do Egresso. E teremos agora, no próximo mês, um livro publicado, Do Outro Lado do Portão, feito e produzido por eles, fruto de 12 oficinas que aconteceram de outubro até agora o mês de fevereiro, né? Vamos para a última aula e partir para a certificação e a publicação do livro. Foi política pública também? Não, esse foi recurso próprio, né? Todo livro que eu vendo, parte da venda, ela é convertida em serviço social, em trabalhos sociais, e esse projeto é um deles. A primeira etapa dele aconteceu do próprio bolso, mas a próxima fase agora vai acontecer através de política pública. Foi qual edital? Então, a gente ainda não pode, porque ainda não recebeu, não assinou o contrato, Sim. Então ainda não posso divulgar. Mas são editais daqui do governo do estado do Ceará. Depois que tiver assinado, eu faço questão. E com relação, para a gente concluir, com relação a nessas histórias que fizeram nascer um livro, quais foram as lições que vão estar eternizadas nessa obra? Porque eu acho que quando você participa de um projeto como esse, eu acho que você não sai igual a como você chegou. A cada oficina, a cada aula é transformador. Porque tanto para eles quanto para os multiplicadores, os oficineiros ou professores, como eles chamam, é difícil. Alguns deles não sabem ler e escrever, então o processo de ensino ele tem que ser adaptado. Tem que haver uma metodologia que facilite o entendimento. E o processo ele é muito prazeroso, ver a evolução, cada texto nascendo, eles se interessando, fazendo contato no pessoal, pedindo uma dica, querendo entender qual é o gênero literário daquele texto. E eu passei o carnaval, né, em função do livro, diagramando, editando, me comunicando com o revisor do livro e muito emocionado, porque vem textos maravilhosos. E a maioria deles não se apegaram à dor do processo dentro do sistema prisional, mas sim aquilo que eles podem proporcionar de melhor da vida deles para o leitor. De que forma eles aprenderam com aquele processo e não a dor daquele processo. E eu me identifico como autora independente, e se eu fosse resumir uma palavra, eu diria comunhão. Que eu acho que foi o que mais nós fizemos e fazemos até hoje para escrever, para jogar esses livros. Eu acho que uma palavra que define ser autor independente:
comunhão. Então, muito obrigada pela sua companhia, amei esse programa. Fiz uma homenagem até a esses dois amigos, que eu sou muito grata. E na semana que vem, a gente está de volta. Tchau!